um clamor para que a glória de Deus esteja aqui no meio da gente, um clamor para que o Senhor venha falar conosco, amém? Eu quero ouvir a sua voz nessa hora, eu quero que você clame ao Senhor neste momento, amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essas vidas que aqui estão. Obrigado, Deus, por cada um que trabalhou, que investiu o seu tempo, que investiu o seu recurso. Deus, muito obrigado pelas vidas que aqui estão. Pai, nós oramos agora pedindo que o Senhor quebre os grilhões, que o Senhor venha com o seu poder, com a sua autoridade, com a sua unção, com a sua graça e misericórdia, e estabeleça aqui nesta noite, ó Deus, a tua Shekinah, meu Deus. Que o Senhor fale com cada um, que o Senhor possa dirigir para nós a tua unção e a tua palavra, para que a tua glória neste lugar, meu Deus, se estabeleça. Deus, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você pode assentar. Glória a Deus. É um prazer estar aqui na igreja de Juazeiro do Norte, aqui em Ceará, no interior do Ceará. Eu estou muito feliz. Eu estava no Espírito Santo e estive em Cuiabá. Nós estávamos de férias, pastor César e eu também, e a gente de férias começamos a conversar sobre esse projeto da 100ª Ovelha. Na realidade eu tinha algumas agendas para Cuiabá, para o Rio de Janeiro e em maio e para os Estados Unidos, mas Deus nos trouxe para cá. Deus nos trouxe para cá. Eu tenho certeza, tenho convicção de Deus, de que eu estou exatamente aonde Deus gostaria que eu estivesse. Amém? E eu gostaria nesta noite de começar fazendo uma pergunta. Eu quero que essa pergunta comece a incomodar o seu coração a partir de agora. Será que Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, Ele sente saudade? Será que o Deus Todo-Poderoso que criou o universo, criou os peixes, criou os animais, criou o homem, esse ser tão onipresente, tão onipotente, tão onisciente, será que Ele sente saudade? Alguma vez você já parou a pensar nisso? Será que Deus, Ele sente saudade daquele dia que Ele te resgatou, daquele momento que você se entregou para Ele, naquele dia que você disse: Deus, a partir de hoje eu quero te servir, não importa as circunstâncias. E nesse processo todo, Deus sempre te acompanhou, Deus esteve sempre junto de você. Será que esse Deus, Ele está com saudade de você? A Bíblia, ela não diz especificamente em um versículo que Deus está com saudade, mas quando nós começamos a examinar a palavra de Deus, quando nós começamos a esmiuçar a palavra de Deus, nós vemos vários versículos aonde Deus se mostra dizendo para nós que Ele está com saudade. Geralmente, irmãos, a gente não tem saudade de coisas desagradáveis ou ruins. Por exemplo, ninguém aqui tem saudade do ladrão que um dia entrou na sua casa. Ninguém sente saudade daquele dia que você estava no centro e alguém pegou o seu celular, pegou sua bolsa. Não, ninguém sente saudade. Mas geralmente nós sentimos saudade de quem a gente ama. Geralmente a gente sente saudade daquela pessoa que um dia esteve em nosso convívio. Por exemplo, a gente às vezes sente saudade de um filho que foi para uma outra cidade trabalhar ou estudar. A gente sente saudade daquele irmão, daquela irmã que um dia esteve junto da gente. A gente sente saudade de um pai ou de uma mãe que já faleceu, que já partiu. Às vezes a gente até comenta uma brincadeira ou uma situação, dizendo: poxa, eu me lembrei agora do fulano, né? Me deu uma saudade dele, do jeito dele brincar, do jeito dele falar. E a saudade, queridos, ela tem dois ingredientes tremendos. Quando sentimos saudade, a primeira coisa que aguça, a primeira coisa que nos toca
é a lembrança. Nós começamos então a lembrar. Quando nós sentimos saudade, nós somos aguçados pela lembrança. E então nós começamos a nos lembrar dessas circunstâncias e dessas situações. Um outro ingrediente da saudade é que quando nós sentimos saudade, nós temos assim uma vontade, um desejo enorme de estar perto daquela pessoa. Eu não sei se isso já aconteceu com você, né? Às vezes acontece, às vezes o jovem, a moça, o rapaz, quando começa a se relacionar, né? Passa a manhã toda junto, entra pela tarde e se despede, chega em casa, pega o celular e começa a ligar e fica, desliga você, não desliga você, não desliga você. Na verdade, às vezes pelo message, né? Pelo notebook ali, pelo computador, a pessoa fica, não, eu tenho que ir, mas e aí, como é que você está? Porque a saudade, ela aumenta. E há essa vontade, há esse desejo de você ver a pessoa perto de você. Eu não sei se você já aconteceu com você, de alguém falar assim, olha, se eu tivesse dinheiro agora, eu comprava uma passagem de avião, eu ia ir te ver. Se eu tivesse condições, eu ia te ver agora, porque eu gostaria muito de estar perto de você. E a gente pergunta, de quem Deus sente saudade? De quem Deus sente saudade? Abra sua Bíblia em Jeremias, foi até lido já, mas abra sua Bíblia. Porque o primeiro ingrediente da saudade é a lembrança. A lembrança. Jeremias capítulo 2, o Senhor Deus, Ele veio através do profeta falar sobre a saudade que ele está. E ele começa assim, Jeremias capítulo 2, versículo de 1 a 4, diz assim, e veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, olha só, lembra-me de ti, da beneficência da tua mocidade e do amor dos teus desposórios, quando andava após mim no deserto, numa terra que se não semeava. Deus está dizendo assim, eu lembro de você, quando você caminhava comigo, quando você me levava a sério, quando você me amava, quando você estava junto de mim, do investimento que você fez, das suas lágrimas, das suas orações. Eu lembro disso, Deus está falando. Eu estou com saudade disso. Olha o que diz mais adiante. Então Israel era santidade, ou era consagrado para o Senhor, e eram as primícias da sua novidade. E todos os que devoravam eram tidos como culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Então, o Senhor está dizendo assim, olha, eu lembro daquele tempo, Israel, eu lembro daquele tempo que você era santo para mim, que você andava debaixo de fidelidade, que você caminhava comigo debaixo de compromisso. Eu lembro quando você orava, dobrava o seu joelho e me buscava, e eu estava ali do seu lado. Eu lembro quando você passou pelaquela crise emocional, pelaquela crise financeira, pelaquela crise existencial, pelaquela crise emocional, e você me buscava, e eu dizia, filha, filho, não temas, eu estou contigo. Aquele tempo bom, aquele tempo gostoso, aonde essa lembrança de Deus vem através da sua palavra. Esse é um dos ingredientes da saudade, a lembrança. Deus está dizendo, olha meus filhos, minhas filhas,
Eu estou me lembrando do tempo bom, daquele tempo. Lembra no dia que você se entregou para mim? Lembra no dia que você disse: Pai, me ajuda, eu não tenho mais força, eu não consigo mais, eu estou cansado. Você lembra desse dia que eu te acolhi nos meus braços e disse: Tu és meu, tu és minha, eu não te deixarei, eu não te desampararei. É isso que Deus está falando. E o que Deus também está dizendo é que Ele tem um desejo, uma vontade muito grande de estar perto. Porque, amados, nós gostamos de caminhar, de andar, de estar perto de quem nós amamos. Nós gostamos de viver. Nós vemos que todo ser humano, ele tem a necessidade de amar e de ser amado. Foi por isso que o próprio Deus enviou Jesus, porque Ele sabia dessa necessidade. Nós precisamos disso. Mas eu gostaria nessa noite de aprofundar mais essa palavra. Eu gostaria nessa noite de ir mais a fundo nessa saudade. Eu gostaria que essa profundidade, que esse detalhe dessa saudade, ela caminhasse mais, fosse mais profunda. E quando nós começamos a examinar a Bíblia, existem aqui alguns pontos que eu gostaria de trabalhar junto com você. O primeiro ponto é que a saudade de Deus, ela é maior do que a saudade de uma mãe para com seu filho. Se você examinar a palavra de Deus, que está em Isaías, capítulo 49, versículo 14 e 15, você vai entender melhor isso. Olha o que diz o texto. Mas Sião diz: já me desamparou o Senhor. O Senhor se esqueceu de mim. É muito comum a gente falar isso quando a gente está afastado, quando a gente está frio na fé, quando a gente para de caminhar com Deus. É muito comum a gente falar essa palavra de Isaías 49, 14. Olha só. Mas Sião diz: já me desamparou o Senhor. Então o Senhor me desamparou. O Senhor se esqueceu de mim. Ele não se lembra mais de mim. Porque muitas vezes nós pensamos isso. Nós achamos isso. Que o Senhor, Ele tem mal de Alzheimer. Que o Senhor sofre de mal de Parkinson, que se esquece. Nós esquecemos que o nosso Deus, que os olhos de Deus estão todos os dias nos observando. Que a mão do Todo-Poderoso todo dia está nos guardando. Então em Isaías 49, 14 está dizendo: mas Sião diz: o Senhor me desamparou, Ele esqueceu de mim, Ele não se lembra mais de mim. Mas olha a resposta do Senhor nessa passagem, no versículo 15. Ele diz assim, olha só que interessante: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, o filho do seu ventre? Irmãos, é bem verdade que é muito difícil uma mãe esquecer do seu filho que amamenta. Eu não sei se você já viu uma mãe ir para o supermercado e ela está na fila ali fazendo compras e de repente ela esquece o seu filho ali. É muito difícil isso acontecer, não é verdade? É quase que impossível. Mas apesar disso, nós temos visto algumas mães, algumas mulheres, que elas esquecem dos seus filhos. Eu lembro uma reportagem no Jornal Nacional da mãe que esqueceu o filho dentro do carro. Fechou e ela foi fazer uma compra, foi resolver e ela se esqueceu. E a criança morreu. E ela ficou desesperada. Ela ficou inconsolável. Ela disse: como é que eu posso esquecer do meu filho? Mas acontece. Acontece isso. Mãe que esquece do filho. Mãe que esquece do filho que ama, que amamenta. Mas quando a gente olha mais um pouquinho a palavra,
Ele diz assim: mas ainda que esta se esquecesse de ti, eu todavia não me esquecerei de ti. Ainda que as pessoas, que a igreja, que os irmãos, que o seu pai, que sua mãe se esqueceu de você, Deus não esquece de você. Glória a Deus, aleluia. Ele não esquece de você. Foi por isso que Ele preparou toda essa festa para você. Foi por isso que Ele preparou tudo isso para dizer: minha filha, meu filho, eu não me esqueci de você, porque eu te amo. Olha, amados, isso é muito interessante. É interessante, irmãos, porque essa saudade de Deus, ela é motivada por um grande amor eterno. Sabe o que acontece, queridos? É que hoje em dia nós estamos vivendo o período dos descartáveis. Hoje é corpo descartável, mulher descartável, prato descartável, carro descartável, igreja descartável, irmãos descartáveis. Nós estamos vivendo hoje um período daquelas coisas assim que rapidamente elas perdem o valor. E a gente acha que o amor de Deus é igual. A gente acha que o amor de Deus é igual um prato, uma colher descartável. Se você examinar a palavra de Deus, está em Jeremias capítulo 31:3, você vai entender mais um pouquinho. Olha o que diz Jeremias 31:3. Essa saudade, ela é motivada por um grande amor eterno, inacabável. Diz assim: há muito que o Senhor me apareceu dizendo, com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Então o que Deus está falando para você hoje é que o amor dele é eterno, não muda, não se desgasta, não tem prazo de validade, porque Ele te ama. O amor de Deus, ele não é como um carro, um objeto, uma roupa que você compra e com o tempo vai se desgastando. Com o tempo, esse carro que um dia foi novo, foi zero, ele vai se desgastando e depois, com os anos, ele já não vale muita coisa. Inclusive, eu estou passando por essa experiência. E é verdade. A tendência das coisas, elas se acabarem. Então a gente começa a deixar entrar na nossa cabeça que o amor de Deus também ele vai acabar, que ele vai esgotar, que ele tem prazo de validade, porque nós temos o hábito de comparar o amor que Deus tem para nós pelaquilo que nós estamos fazendo na sua obra. Nós temos a mania de comparar o amor de Deus com a nossa santidade. Nós temos a mania de comparar o amor de Deus com a nossa personalidade correta. Não. Nesse louvor que a Ana Cláudia cantou, fala sobre o amor de Deus. Ele te amou primeiro, quando você estava nas trevas, quando você não conhecia o Senhor, quando você não tinha entendimento da graça do Senhor, quando você não conhecia o Espírito Santo de Deus. Ele já te amava. Ele já olhava para você e dizia: essa é minha escolhida, essa é minha escolhida, esse é meu escolhido, eu quero você para mim, eu quero você para mim. É esse amor. O amor de Deus, ele não é barato, não foi algo que foi comprado com preço barato. E Pedro diz que nós fomos comprados da nossa vã maneira de viver. Não foi com ouro, não foi com prata, mas foi com o precioso sangue de Jesus. Você custou o sangue de Jesus. Você vale muito. Você vale muito. E essa saudade, meu irmão, ela é eterna. Pode o mundo
passar, pode os céus passar, mas Deus, todo dia, Ele lembra de você e diz: minha filha, meu filho, eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Não adianta. Eu amo você. O outro aspecto desse amor é que essa saudade, ela idealiza e concretiza a sua volta. Sabe quando a gente tem saudade de alguém e a gente quer ter essa pessoa de volta? A gente faz qualquer coisa, a gente faz um projeto, a gente tem uma ideia de assim: vamos fazer algo para que ela, para que ele volte para perto de mim. Deus também é assim. Ele idealiza, ele projeta, ele pensa: como que eu vou fazer? Qual é a estratégia que eu vou usar para que a minha filha, para que o meu filho volte para mim? Quando nós olhamos a palavra de Deus em Isaías, capítulo 43, versículos 5 e 6, tem um plano, um projeto, uma palavra profética, aonde Deus diz assim: não temas, porque estou contigo, trarei a tua semente desde o Oriente e até o Ocidente, ajuntarei todos. Direi ao norte: dá, e ao sul: não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. Sabe o que Deus está dizendo? Diabo, tu que roubou meus filhos, solta eles. Eu sou mais forte que você. Eu tenho todo o poder. Larga meus filhos e minhas filhas, porque eu quero eles junto de mim. Aleluia! Glória a Deus! Eu lembro de uma história de uma mãe que salvou o seu filho no interior. E o menino tinha uma marca nas mãos e uma marca nas pernas e nas costelas. E perguntaram para ele que marca era essa. Ele diz: essa marca aqui que eu tenho na minha perna, esses pontos todos, e aqui na minha costa, foi um jacaré que me atacou. E quando esse jacaré me pegou, eu comecei a gritar: mãe! Eu vi minha mãe correr, e ela se lançou e pegou nos meus braços, e cravou a unha dela nos meus braços, e me arrancou da boca do jacaré. As marcas do jacaré são muito maiores do que as marcas que ficaram no meu braço. Mas a lembrança que ficou no meu coração da minha vida foi ver a minha mãe me pegando pelos braços e dizendo: meu filho, eu te amo, você não vai ficar na boca desse bicho, porque você é meu filho. Sabe o que Deus está dizendo para você? Você não nasceu para ficar no mundo. Você não nasceu para ficar em casa. Você não nasceu para ficar parada. Você não nasceu para ficar jogado. Você nasceu para refletir a glória do Todo-Poderoso. Você nasceu para viver com Deus e morar no céu. É isso que Deus está dizendo nessa palavra. Ele está dizendo ao norte: dá meus filhos, larga, são meus. Se você olhar a palavra de Deus, nesse mesmo livro de Jeremias 1:5, você vai ver um homem com medo de profetizar, com medo de fazer a obra, e Deus dizendo: olha, Jeremias, antes que eu te formasse, eu já tinha um plano com você. Jeremias, antes que você nascesse no ventre da sua mãe, eu te santifiquei, eu te gerei para que você fosse profeta nas nações. Sabe o que Deus está dizendo para você?
que chegou o tempo de voltar. Chegou o tempo de ser usado e ousado nas mãos do Todo-Poderoso. Chegou esse tempo bom. E quando nós analisamos mais um pouquinho essa saudade, nós vemos que essa saudade, ela é tão forte, que a voz do Espírito Santo fala no íntimo do teu coração, no tempo do pecado e do desvio. Não adianta. Você pode estar atolado no pecado. Você pode estar fazendo o que você quiser. Tem um porém. Há sempre uma voz dizendo assim para você: aí não é o teu lugar. Aí não é o teu lugar. Essa voz que você às vezes até assusta. Eu tenho um testemunho. Uma vez eu estava numa praça em Manaus, faz muitos anos isso, e eu lembro, isso mexeu muito comigo. Eu estava afastado. Eu estava numa praça, nós estávamos com alguns amigos combinando a quantidade de droga que nós iríamos comprar para usar. E a gente estava fazendo a famosa cota. E de repente, alguém viu uma pessoa doida na praça. Aí alguém falou assim: alguém aquele doido ali, ó. Aí ele não faz nada com ninguém, né? Irmãos, a praça estava lotada, era uma praça muito movimentada lá em Manaus, lá na Chapada. Uma praça muito bonita, então tem muitos restaurantes, tem muitos bares, é super movimentado. E ele vem andando, ele rodou. Quando ele começou a vir na minha direção, irmãos, eu comecei a gelar. Eu comecei a ficar com medo. E ele chegou perto de mim e disse: o que é que você está fazendo aqui? Aqui não é o seu lugar. Acabou a festa para mim. Eu sei que Deus faz isso com você também, porque a gente quer ter outras alegrias. A gente quer se alegrar com uma televisão, a gente quer se alegrar na balada, a gente quer se alegrar com um novo relacionamento, a gente quer se alegrar. Mas Deus está dizendo: lá não é o seu lugar. O seu lugar é aqui. O seu lugar é aqui. Eu te plantei aqui. Eu quero você aqui. Eu te trouxe para cá. Ramachuda e canta ramachuriana lá. Eu te salvei para um propósito, porque eu tenho obra de você neste lugar. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. É por isso que lá em Isaías, capítulo 30, versículo 21 diz assim: e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a esquerda, nem para a direita. Este é o caminho é Jesus, o caminho é Jesus, o caminho é Jesus. O caminho não é as trevas. O caminho não é ficar em casa. O caminho não é se ocupar com coisas que você sabe que você não é para se ocupar. O caminho é Jesus. O caminho é Jesus. O caminho é Jesus. Foi Ele que com o seu sangue te resgatou. Foi Ele que com o seu sangue te remiu. É claro, irmãos, que na caminhada, quando estamos na caminhada, quando estamos na guerra, nós somos feridos, é verdade. Sabe, chega um tempo na vida da gente que o desânimo, ele se ata na gente, ele se gruda na gente. Às vezes somos desanimados por uma palavra de uma pessoa, por uma situação na igreja. Às vezes somos desanimados por algo que você queria realizar e não conseguiu. Isso te
frustrou e te desanimou. Às vezes desanimamos com alguém que fossemos capazes, ou gostávamos de fazer a obra de Deus. Sempre tem alguém, né, que quer jogar um balde de água fria na gente. Eu lembro uma vez, eu estava com um projeto de visitar um missionário na fronteira do Brasil, e eu fiquei muito empolgado com a ideia que eu tive em casa. E eu cheguei com alguns irmãos: rapaz, olha, Deus me deu uma ideia, e eu vou para a fronteira, vou arrecadar recursos, eu vou visitar um missionário lá na fronteira. É 5 dias de barco e mais 8 horas de pec-pec. Pec-pec é o motorzinho que faz pec-pec. Por isso que é pec-pec. Na hora falaram assim: você é doido. Você vai fazer o que lá na fronteira? E começaram, irmãos, a jogar um balde de água fria naquele projeto. Mas graças a Deus que o Espírito Santo é quente. Graças a Deus que o Espírito Santo tem poder. E eu saí dali e disse: Deus, eu vou fazer. Porque disseram: não, você precisa de uma equipe, você precisa disso. E a sua loja você vai deixar com quem? Como é que você vai fazer? Como é que você vai passar 5 dias dentro de um barco, depois 8 horas num barquinho menor? De lá dá muito naufrágio, é verdade. Eu já sofri um naufrágio num outro interior. Já andei muito ali pelo interior do Amazonas, fronteira, já preguei muito por ali. Mas graças a Deus que o Espírito Santo não deixou esse fogo, essa chama apagar. E eu fui. Irmãos, eu arrecadei tanta coisa junto com o Espírito Santo de Deus, que metade do que eu arrecadei eu tive que deixar. Que era tanta coisa, que eu não tive como levar. Devido à quantidade. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que você faz para Deus, Deus te honra. É por isso que o diabo trabalha tanto para desanimar você, para tirar você da casa do Senhor. Às vezes você não está desviado, não, você esfriou sua fé, você gelou, você paralisou o projeto. Existe uma técnica de guerrilha que eu quero que você saiba. Existe uma técnica de guerrilha que quando se está na selva, eu aprendi isso com um militar, eu tive um discípulo militar, e ele dizia que quando se está dentro da selva, não se mata o inimigo, se fere. Eu disse: por quê? Porque quando você mata, eles enterram e acabou e prossegue. Agora, quando você fere, e existem locais estratégicos para ferir esse soldado, porque quando se fere um soldado, mais 4 são mobilizados para ajudar esse soldado. Então, quando fere um soldado, dá um tiro na rótula dele. É preciso que 2 venham e acuda, faça uma padiola, faça ali um lugar para ele deitar e vai carregando ele dentro da selva, porque não se pode deixar o soldado ferido para trás. Existe essa técnica no reino infernal. Quem sabe você foi ferida, você foi ferido. E quem sabe que essa ferida está no seu coração. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o melhor cardiologista de todo o universo está aqui para curar e te dar um coração novo, que pulsa. Ele pode encher você nesta noite de uma forma extraordinária, que ninguém vai sair de paralisar. Glória a Deus, aleluia. Conta-nos, eu vi um testemunho uma vez, muito interessante, de uma moça. E essa moça, ela vivia com a sua mãe. E ela tinha de tudo em casa. Tinha amor, tinha atenção, estava na igreja. A mãe era uma mãe muito dedicada, não deixava faltar nada para ela. Mas um dia entrou no coração dela um pensamento maligno. Um dia ela olhou para o seu corpo no espelho e disse: poxa, eu estou tão bonita, e eu só vivo estudando em igreja, e as minhas amigas saem para a balada, saem para as festas. Poxa, e eu estou perdendo meu tempo aqui na igreja, eu estou perdendo meu tempo, isso aqui é perca de tempo. Eu poderia estar estudando mais, fazendo vários cursos. Então esse pensamento foi crescendo no coração dela. E ela então tomou uma decisão. Ela decidiu viver no mundo. Porque de repente ela achou que no mundo era um lugar
e de tudo aquilo que ela achava que era certo. Então ela foi para o mundo. E ela então saiu da igreja, saiu do convívio com a sua mãe, fez novas amizades, começou a dormir fora de casa, e ela participou de sexo livre, ela começou a viver essa vida que aparentemente é boa, aquela vida que não precisa ninguém estar ali no seu pé, te cobrando, aquela vida sem responsabilidade, sem compromisso com nada, e ela aprofundou, foi aprofundando e logo ofereceu drogas para ela, e ela começou no início a achar interessante, legal, bacana, mas aí, irmãos, ela começou a se sentir só, porque é assim, o mundo ele é assim, ele pega o que tem de melhor na gente, suga e nos joga fora. Quando você tem saúde, quando você tem dinheiro, quando você tem uma certa aparência, quando você tem uma certa posição na sociedade, o mundo te suga, e depois que ele te suga, ele te joga com uma coisa chamada sentimento de culpa. E essa moça então ela começou a dizer: poxa vida, eu não presto mais para nada, olha como é que eu estou agora. Minha mãe com certeza está com ódio de mim, minha mãe não quer me ver nem pintada de ouro, porque olha o que eu fiz, eu afastei da minha mãe, a pessoa da igreja nem fala mais comigo, e eu já sei o que eu vou fazer, eu vou tirar minha vida, eu vou me matar, eu não aguento mais. Porque tudo que existe no mundo, para nós, não presta. Mas às vezes, nós somos seduzidos pelas coisas que no mundo há. Então ela começa a planejar a sua morte e dizer: chega, eu não quero mais viver, eu estou cansada. Porque, olha irmãos, pecar cansa. Cansa. Pecar cansa. Você cansa de viver mentindo. Você cansa de viver manipulando. Você cansa de viver uma vida, sabe, oca. Aqueles minutinhos de prazer logo são invadidos por horas de depressão. E aí aquela jovem fala: eu quero me matar, eu não quero mais viver, mas ela lembrou da mãe dela, falou: mas eu vou me despedir da minha mãe, eu vou despedir dela porque eu não aguento mais, eu vou ver minha mãe pela última vez e eu vou me suicidar. Então ela vai na casa dela, ela vai chegando bem devagarzinho. Eu não sei se é do seu tempo, é do meu. Antigamente as fechaduras eram aquela chave grande, né? Que o buraco da fechadura era bem grandão. Hoje não, hoje é umas fechadurinhas, né? Tem até umas elétricas, chega em hotel agora, que é só uma chave. Uma vez, meu Deus, eu passei quase uma hora, chamei na recepção: o negócio que está estragado, esse negócio não presta, a gente bota o negócio aqui e a porta no ar. Acho que deu por isso, meu Deus. Coitado desse velhinho, coitado, está desesperado. Ele pegou, pronto, está aberto. E aí ela foi. Se chegou, olhou, ali pelo buraquinho da fechadura, a mãe dela estava sentada, né? Naquelas cadeiras de velho que eu gosto, né? Aquelas cadeirinhas de barro, né? Se balando, sentadinha. Ela olhou, disse: pronto, já vi minha mãe, deixa eu fazer o que eu tinha planejado. Quando ela vai para o lugar onde ela ia se matar, aquela saudade aumenta de novo, e ela volta, dizendo: eu preciso ver minha mãezinha mais uma vez, eu quero ver o rosto dela. E ela volta ali, e ela vai se aproximando, ela bota o olho ali, mas ela vai encostando a mão, porque ela quer enxergar melhor. E quando ela encosta a mão, a porta abre e ela cai dentro da sala. Aí ela dá um pulo e diz: minha filha, vem cá, e dá um abraço na filha dela. E ela beija, minha filha, que bom que você voltou. E ela fica assustada, assim meio, né? Mas o que é isso, meu Deus? O que ela não sabia é que a mãe dela diz assim: sabe, minha filha, eu quero dizer uma coisa para você. Eu ainda te amo. Eu ainda te amo. Eu estou com saudade de você. Eu quero você perto de mim. E ela começa a chorar. Ela diz: minha filha, eu amo você. Eu quero você perto de mim. Eu quero te ajudar. A outra coisa que ela não sabia é que a mãe disse assim: sabe, minha filha, eu quero falar uma coisa para você. Desde o dia que
e você saiu de casa, eu nunca mais fechei essa porta, porque eu sabia que um dia você ia voltar. A Bíblia fala que Jesus disse: eu sou a porta. E essa porta, ela nunca se fechou. Eu quero que você medite sobre isso. A Claudinha vai montar aqui nós fizemos algo bem bonito para você. Eu quero que você pense nessa ministração sobre o amor de Deus, a saudade de Deus, tanto que Ele te quer. Eu quero que você preste muita atenção nesse vídeo que você vai assistir agora. Eu sei que Deus já falou muito com você, porque tem falado comigo. Mas eu quero que você preste muita atenção nesse vídeo. Fique ligado agora, não se despeça, porque Deus tem uma mensagem para o seu coração. Quem sabe até alguns já viram. Quem sabe você diga assim: não, mas eu já vi isso, pastor. Eu já assisti isso, mas você vai assistir hoje aqui novamente. Só para você entender a saudade que Deus está de você. Preste bem atenção. Você precisa compreender que Deus está trazendo para você uma nova oportunidade. Deus não é aquele pai perverso, aquele pai que tem prazer de chicotear, de surrar seus filhos, não. Deus, Ele te ama. Deus ama você e Ele quer você junto. Deus é aquele pai que é amoroso. Eu sei que às vezes você tem até dificuldade de entender Deus, porque de repente seu pai não foi muito legal com você, né? O meu também não foi muito legal comigo, mas eu devo algumas coisas para ele. Ele me fez, mal ou bom, ele me criou, me ajudou. E apesar de eu ter sofrido muito com meu pai, mas eu tenho algumas lembranças muito gostosas dele, muito legal dele, do amor que ele tinha por mim, do cuidado que ele tinha. E eu quero que você preste muita atenção, porque o Senhor vai falar muito contigo. É uma história de amor. É algo que você vai entender melhor o que é que Deus quer falar com você. Os irmãos vão orando aí, porque a gente sabe que é uma luta, né? Faz uma guerra espiritual aí, porque vai orando aí, vai intercedendo, vai dizendo: Senhor, em nome de Jesus, nós queremos ver aqui a tua atuação, nós queremos ver aqui neste lugar, que o Senhor possa abençoar nesta hora, esse momento, este culto. Pedimos que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha trazer a sua plenitude neste lugar. Acredite, Deus vai falar com você. Tenha certeza disso. Olha essa oração, já viu o resultado? Já funcionou, olha como Deus age rápido. Preste muita atenção. O Senhor vai falar muito com você. Eu sei que você vai sentir vontade de chorar aqui, você vai chorar muito. Eu sei que você vai sentir muita presença de Deus ainda. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Eu quero te convidar a ficar de pé. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa hora. Abraça essa pessoa que está do seu lado, esse irmão.